Boa noite, meus cumprimentos ao professor e aos colegas. O meu grupo vai falar sobre juizados especiais e o acesso à justiça. Eu me chamo Carlos e vou fazer um apanhado geral na apresentação aqui do nosso trabalho. Os juizados especiais também são conhecidos como os juizados de pequenas causas, já fazendo menção às causas de menor potencial ofensivo na esfera criminal e de menor complexidade, de menor valor, que eles vão trabalhar na esfera civil também. Então, na esfera criminal, vão ser crimes que têm penas de reclusão de até 2 anos e na esfera civil de, no máximo, 40 salários mínimos. Tem como objetivo principal a conciliação, foco na conciliação. O principal diferencial aqui do juizado especial vai ser a celeridade. Então ele é pautado pela informalidade, pela oralidade e vai ter a conclusão em um prazo bem mais célere, bem mais rápido do que a justiça comum. Até na nossa última aula, quando o professor falou sobre a arbitragem, falou que eles têm por lei um prazo de até 6 meses e uma média ali de 40 dias para poder fazer a resolução. Procurei algo nesse sentido aqui sobre a arbitragem. Achei dados do CNJ falando que eles costumam resolver na média ali de 90, de até 6 meses, algo nesse sentido, 90 dias também vai variar um pouco. Varia bastante, mas é mais célere do que a justiça comum. Metodologia. Foi usado o método de pesquisa bibliográfica. Trabalhamos com a própria lei, alguns artigos e algumas doutrinas também que a gente achou, trabalhando com os assuntos correlatos. No decorrer do trabalho, a gente vai apresentar com mais calma todas as legislações aqui pertinentes, as principais. Boa noite, colegas e amigos. Professor, meu nome é Carlos Henrique e eu vou falar aqui um pouco sobre os juizados especiais. Bom, eles vieram mais precisamente com a Constituição de 1988, mais precisamente no artigo 98, inciso 1. A criação dos juizados especiais deu-se em virtude porque os processos tradicionais eles demoravam muito, tinham altos custos e eram muito complexos. E aí o legislador, viu essa necessidade de criar e colocar isso na Constituição. Sua principal finalidade é democratizar o acesso à justiça e concretizar o que está previsto no artigo 5º, que é onde está lá previsto o acesso à justiça, que é onde falar que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, que é mais conhecido como princípio da inafasibilidade do Judiciário. E os pilares desse sistema são a simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e oralidade. E como ele é um processo bem simples, ele oferece para que as pessoas possam resolver seus conflitos de maneira mais rápida, mais fácil e, o mais importante, sem pagamento de custas, sendo necessário somente pagar custas processuais se você for interpor recurso. E aqui são os 3 tipos de juizados que existem, que é os juizados especiais civis e criminais estaduais, que são regidos pela Lei 9.099 de 95, os juizados especiais federais civis e criminais, que são regidos pela Lei 10.259 de 2001, e os juizados especiais da Fazenda Pública, que é da Lei 12.153 de 2009. Agora a gente já entendeu o que são os juizados. Agora eu vou falar sobre a competência e sobre quem pode estar levando o seu direito que foi violado em juízo. Bom, das pessoas que podem, cidadãos brasileiros maiores que 18 anos, ou seja, pessoas físicas e capazes, microempresas, empresas de pequeno porte, organizações da sociedade civil e de interesse público. Agora, aqueles que não podem. Bom, no artigo 8 da lei que regulamenta o juizado especial civil, traz que não poderão ser partes do processo instituído por lei incapaz, preso, as pessoas jurídicas de interesse público, as empresas públicas da União e a massa falida e o insolvente civil. Ele traz aqui também, no artigo 8, que somente pessoas físicas serão capazes de admitidas para ação perante juízos.
Bom, dentre os casos que os juízos podem julgar, o primeiro seria um dos que mais acontece, o acidente de trânsito. É um ato que geralmente acontece bastante. Cobranças e execuções de cheques nominais a pessoas físicas e microempresas ou empresas de pequeno porte, cobranças e execução de notas promissoras, cobrança de aluguel, onde o imóvel é do próprio proprietário, cobrança por prestações de serviços, despesa para uso próprio e ações propensórias se o valor do bem ele não ultrapassar 40 salários mínimos. Como funciona o acesso das pessoas aos juizados especiais? Bom, duas formas. Uma é indo direto ao fórum, apresentando ali a sua queixa de forma oral, e a segunda, que é a tradicional, é de forma escrita, que é a petição. Bom, em casos que ultrapasse o valor de 20 salários mínimos, necessitam de advogados. Casos menores que 20 salários mínimos, não há necessidade dessa pessoa ter uma representação. Bom, agora referente ao juizado criminal. Os juizados criminais referente à sua competência. Os juizados criminais eles podem julgar infrações penais de menor potencial, ou seja, infrações ali que podem gerar até 2 anos de reclusão. Bom, dos casos que podem ser julgados no juizado criminal: lesão corporal de nível leve, ameaça, constrangimento ilegal, causa de perigo de dano por dirigir sem habilitação, no caso comum, e comunicação falsa de crime. Boa noite a todos. Eu vou estar falando agora, eu me chamo Eric Levi, vou estar falando agora dos juizados especiais federais, cíveis e criminais e juizados especiais da Fazenda Pública. Bem, o que são os juizados especiais federais? São órgãos da Justiça Federal e a finalidade de julgar aquelas causas de menor complexidade e também menor valor financeiro, envolvendo pessoas físicas ou jurídicas contra a União, suas autarquias, empresas públicas, federais e fundações, ou seja, órgãos da administração pública federal. São julgados processos mais simples, mais ágeis e menos burocráticos, envolvendo valores de até 60 salários mínimos. Os juizados federais também eles julgam causas criminais, porém aquelas causas criminais de menor complexidade de até a pena máxima de 2 anos de prisão. A Lei 10.259 de 2001 foi a que instaurou esse juizado e também prevê que as partes podem estar sem a presença de advogados. E sem isso não acarretará prejuízos de suas garantias processuais. Dessa forma, garante um acesso à justiça para pessoas de baixa renda e acaba desafogando também o sistema judicial, né? Agora, os juizados especiais da Fazenda Pública. É especializado em processar, conciliar e julgar causas de menor complexidade também e menor valor financeiro, porém contra a Fazenda Pública, ou seja, agora são os órgãos que operam na gestão dos recursos públicos. Também são valores de até 60 salários mínimos. E quais são as ações normalmente julgadas? São ações que visam anulação ou declaração de nulidade de algum ato administrativo ou também que envolvam responsabilidade civil do Estado. Podem atuar sem a necessidade de advogados também, porém, num teto máximo de 20 salários mínimos. E quem pode reclamar seu direito no juizado especial da Fazenda Pública são pessoas físicas ou pessoas físicas acima de 18 anos, microempresas e empresas de pequeno porte. E aqui é onde está presente aqui no Tocantins
os juizados especiais, que é na cidade de Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Paraíso, Tocantins, Miracema, Guaraí, Colina, Dianópolis, Tocantinópolis. E também nesses juizados adjuntos, na cidade de Augustinópolis. Eu queria ter colocado uma planilha aqui, só que eu não consegui adicionar o slide. Mas lá, quando eu fui fazer a pesquisa, ela falou que lá no ano de 2017, o juizado especial da comarca de Araguaína ficou entre os melhores do estado, julgando mais de 2.600 casos. As considerações finais. Falando que tinha o objetivo de, através da pesquisa bibliográfica, fornecer dados para o trabalho falando sobre os juizados especiais a nível estadual, federal e também sobre os casos em que vão trabalhar ali com a Fazenda Pública, trazendo as principais legislações para vocês. Então aqui na referência bibliográfica a gente vai postar, vai ficar disponível, né, professor, para os colegas, consulta. E está todas aqui. Bom, acho que uma coisa que é bem interessante de falar é em relação à diferença entre os juizados federais e os estaduais. Bom, os federais, eles tendem a fazer julgamento ou considerações de, quando se diz, caso que confere à União. Já o estadual, casos que podemos dizer casos particulares. Quando vocês olham nos exemplos que a gente trouxe, a gente vê em casos dos juizados estaduais, a gente vê questões mais relacionadas a coisas privativas, particulares. Nós vamos falar sobre a Defensoria Pública, as participantes: Ana Carolina, Ana Lívia, Beatriz, Castro e Beatriz Prata. Primeiramente, o que é a Defensoria Pública? Segundo a Constituição Federal, no seu artigo 134, ela vai definir a Defensoria Pública como uma instituição permanente, essencial à fundação jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita. Ela ainda vai garantir o direito à assistência gratuita, assistência jurídica gratuita, que é um dos direitos fundamentais no artigo 5º da Constituição. Ela foi regulada pela Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, a Lei 80 de 1994. Os princípios da Defensoria, eles são declarados no artigo 134, parágrafo 3º, são princípios institucionais da Defensoria Pública, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também no que couber o disposto no artigo 93 e no inciso 2º do artigo 96 da Constituição Federal. Primeiramente, o princípio da unidade, ele quer dizer que todas as defensorias, apesar de serem fragmentadas em estados, elas vão ter um todo orgânico. Elas vão seguir os mesmos princípios, as mesmas diretrizes, os mesmos fundamentos e vão ter o mesmo tipo de gestão. O princípio da indivisibilidade quer dizer que, ao substituir um membro da defensoria no processo, outro membro não acarreterá num prejuízo ao processo. Ou seja, se em determinado processo um defensor público tiver que se ausentar, outro defensor público pode entrar e o processo não sofrerá nenhum prejuízo. A independência funcional, esse princípio foi adicionado na Constituição pela Emenda Constitucional 45 de 2004, no segundo parágrafo do artigo 134, que diz que as defensorias públicas estaduais são asseguradas a autonomia funcional e administrativa, e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso quer dizer que elas têm liberdade de atuação, tanto que seus membros não podem ser constrangidos por causa de suas atividades em algum determinado processo, nem por órgãos estaduais ou federais ou municipais, nem por partes, pessoas físicas ou jurídicas.
E também quer dizer que todas as defensorias, elas possuem autogestão. Elas vão ter uma organização interna. Eu sou a Ana Lívia e vou falar sobre a organização da Defensoria Pública. Bom, a Defensoria Pública da União deve primar pela descentralização e sua atuação ela deve incluir o atendimento interdisciplinar, bem como a tutela de interesses individuais, difusos, coletivos e individuais e homogêneos. Aí a gente traz a Lei Complementar número 80 de 2 de janeiro de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios, e também ela traz normas gerais para a organização dos estados. Mais recente do que a Lei Complementar de número 80 de 94 é a Lei Complementar 132 de 2009. E nela eu vou trazer a organização da Defensoria Pública atual. Bom, ela diz que a Defensoria Pública abrange a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos territórios e as Defensorias Públicas dos estados. Aí, trazendo um foco para a Defensoria Pública da União, a gente pode falar que a Defensoria Pública da União, ela compreende órgãos de administração superior, de atuação e de execução. Os órgãos de administração superior são a Defensoria e Subdefensoria Público-Geral da União, a Corregedoria Geral da União, da Defensoria Pública da União, e o Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Nos órgãos de atuação, a gente tem as Defensorias Públicas da União dos Estados, Distrito Federal e Territórios, e os núcleos de Defensoria Pública da União. E nos órgãos de execução, nós temos os defensores públicos federais nos estados, Distrito Federal e territórios. Meu nome é Ana Carolina e eu vou explicar qual é a função da Defensoria. A Defensoria Pública possui como função a prestação de assistência jurídica gratuita aos necessitados, de modo a promover e proteger os direitos humanos, além de assegurar o direito de acesso à justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 134, vai trazer o seguinte: a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º desta Constituição Federal. Ou seja, essa prestação de assistência jurídica, ela pode ser tanto de natureza judicial ou extrajudicial, e a atuação pode ser individualmente ou por meio de tutela coletiva. Além disso, nessa mesma seção, a Constituição vai colocar que o detalhamento sobre como vai funcionar a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios em lei complementar, certo? Portanto, a gente pode concluir que o objetivo da Defensoria Pública é afirmar o Estado democrático de direito, garantir os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório, a primazia da dignidade humana e diminuição da desigualdade social e garantir a proteção dos direitos humanos, assim como estabelece a Lei Complementar número 80 de 1994, que vai detalhar um pouco mais sobre essas questões. Meu nome é Beatriz Braga e vou falar sobre a Defensoria Pública do Estado de Tocantins. Bom, qual é o papel? O papel dela é basicamente promover justiça às pessoas vulneráveis. Pode ser crianças e adolescentes, mulheres, pessoas em questão de rua e outras coisas. Bom, no início de 2020, a Defensoria Pública ela modificou sua cartilha e acrescentou um direito à moradia, dos direitos humanos, pessoas com deficiências, igualdade racial e trabalho digno. Tá, mas como eles comprovam que essa pessoa é vulnerável? A Defensoria Pública do Estado de Tocantins, ela, através de documentos também e declaração de hipossuficiência, ela comprova que a pessoa precisa realmente dessa assistência jurídica. E também a Defensoria
pública do Tocantins aqui em Palmas, ela preza pela educação. Tanto que tem uma escola superior, aqui mesmo, a própria defensoria, que é um acesso gratuito para qualquer pessoa que queira participar dessa escola. Fica a dica, inclusive, quem quiser. As nossas referências foi principalmente a Constituição Federal, a Lei Complementar 80 de 1994 e a Lei Complementar número 132